Fala, João, tudo bem? Cara, eu tô dando uma palhinha aqui do nosso software que a gente está utilizando aqui para consolidar as participações societárias, de imóveis, de dívidas que atuamos como credor ou não, de oportunidades de pipeline e uma consolidação do financeiro pessoal. Tá? A gente está fazendo esse trabalho com o Marcelo aqui para vários clientes já e queria te mostrar um pouco ao vivo o que a gente está fazendo. Tá? Então, primeiro de tudo, a gente tem esse dashboard que tem uma consolidação do patrimônio, né, nessas frentes de empresas, imóveis, dívidas e do financeiro no geral. Aqui você consegue ver o patrimônio imobiliário, o valuation das empresas que estão abaixo e o tanto de dívida que tem. Tá? Aqui tem um resumo dos imóveis, um pouco das dívidas e KPIs societários. Então a gente vê receita, lucro líquido, valuation, quebra por empresa, né? Tem um gráfico de pizza aqui e no final a gente consegue também gerar um relatório em PDF automático disso tudo, tá? Então esse relatório já abre automático, aqui a gente vê o XPTO, ele é o resumo de tudo que tem nas demais abas, tá? Se a gente passa para as outras abas aqui agora, por exemplo, na aba de participações, a gente consegue ver todas as empresas do grupo. A gente preencheu com números dummy aqui, mais para a gente te dar o exemplo. Você consegue adicionar novas empresas e aí a gente consegue colocar desde dados de cap table até governança, né, os seus pontos de contato em cada uma dessas empresas, CEO, CFO, cláusulas relevantes, financeiro. Aqui você consegue ver receita, você consegue adicionar mais anos, etc. e tal. Pode ver dados de endividamento, os riscos que esses negócios existem, tá, os riscos atuais, e aqui no final tem um resumo. Tá? Qual que é o legal disso tudo? No final, aparece um cap table automático aqui. Tá? Então, se a gente adiciona uma nova empresa, por exemplo, vamos criar a empresa XPTO123. Vou colocar um número X aqui só para a gente conseguir fazer. Ela vai ter uma receita de 1 milhão, certo? E vai estar dando 200 mil de prejuízo. Vamos dar um exemplo. Tá? E ela tem um valuation de 2 milhões de reais. Se a gente chega aqui ao final, finaliza esse registro, a gente tem que colocar aquela, vamos colocar o cap table dela aqui, que quem é dono dela é somente o Pablo. Tá? O Pablo tem 100% dela. No momento que a gente abre esse cap table aqui, tirar, ela já está aqui. Automaticamente aqui você tem um resumo do cap table dela, tá? Assim como você pode ver para as demais, certo? Na próxima aba, a gente tem um resumo de imóveis, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente pode adicionar todos os imóveis que você tem na física ou por meio de empresas. A gente tem N dados disponíveis nisso daqui. Então, por exemplo, eu quero te mostrar se algum imóvel tem ônus ou não. A gente tem uma opção aqui, para cada um desses imóveis, você adicionar se ele já foi dado como garantia, como alienação fiduciária, como qualquer uma dessas coisas, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero colocar que esse imóvel foi dado em alienação fiduciária, eu salvo isso aqui. No momento que eu coloco patrimônio com ônus, eu vejo exatamente o valor dos imóveis que eu já tenho como garantia, tá? E eu posso até ver o meu patrimônio livre, que são os imóveis líquidos dos imóveis dados como garantia. Vamos falar isso, é algo bem legal. A gente tem um resumo para o inquilino aqui depois, e a gente vai ter também uma aba de insights. Essa aba de insights é bem legal, porque todos os imóveis que estão na outra aba, eles vão aparecer aqui, esse mapinha, com essa legenda, de alugado, ativo próprio, land bank, vendido ou estoque, tá? Demora um pouquinho para carregar, então eu já volto aqui e você pode simular. Hoje o nosso portfólio aqui está dando 3% de yield. O que acontece se eu aumentar a ocupação? O que acontece se eu aumentar o yield? A gente consegue fazer esses diversos cenários. A gente consegue ver receita por proprietário, por pessoa, por tipo de inquilino, etc. Tá? Aqui dívidas, a gente consegue adicionar eventuais alavancagens que você fez, tanto como credor quanto como uh, empresa em si, né, dívidas que você tem nas suas empresas. Você pode colocar se ela foi securitizada ou não, você pode colocar todos os dados dessa dívida, número de parcelas, data da captação, regime de amortização, método de pagamento. E aqui embaixo a gente tem uma aba de oportunidades. O que essa aba é, basicamente, que é uma das que eu mais gosto, tá? A gente consegue adicionar, por exemplo, um imóvel. Eu vou colocar o imóvel aqui onde eu moro, tá? Então, você coloca aqui, ele já tem alguns bairros pré-selecionados, então regiões de São Paulo, por exemplo, é, que tem mais força imobiliária, né, ou que estão mais no hype, ela tem uma prioridade, vamos falar assim, dentro de um scorecard. Então, eu vou colocar aqui alguns dados, por exemplo, né, dados dummy mesmo, mas para te mostrar como funciona, coloca preço pedido. Vamos supor que estão pedindo 1 milhão nesse apartamento. Tá, o preço negociado está sendo 800 mil, aluguel de 6 mil, e esse aluguel pode ir até 7 mil. Tá? O yield estimado você vai calcular depois, status de ocupação alugado,
inquilino, liquidez, prédio ativo muito específico, situação jurídica limpa, probabilidade de fechamento. Vamos colocar aqui de 50%, 60% e criar oportunidade. Só para te mostrar aqui, a gente tem basicamente um Kanbanzinho aqui que a gente consegue ir movendo, né, de acordo com a fase que a aquisição dessa propriedade está. Isso gera um scorecard automático, de acordo com critérios que você consegue pré-selecionar. Então, a gente está falando de yield, localização, preço versus mercado, liquidez, complexidade, probabilidade de fechamento. Aqui você consegue subir fotos, outros documentos relevantes. E aqui, obviamente, você consegue mexer todas as premissas que geram esse scorecard. Tá? Então, é bem tailor-made mesmo para necessidade. A gente pode colocar coisas para empresas aqui também e qualquer outro tipo de oportunidade que você pensar. Tá? E por final a gente tem uma aba de financeiro aqui. O que essa aba basicamente faz? Você consegue colocar qualquer tipo de receita ou despesa que você vai ter. Então vamos colocar, por exemplo, aqui que você vai receber dividendos extraordinários de participações. Você vai receber R$ 100.000, certo? Mensal. Estudo começando hoje, 18/4/2026. No momento que você salva, o estudo já aparece aqui embaixo. E a mesma coisa acontece com despesas. Tá? Dessa forma, você consegue gerar automaticamente gráficos que mostram suas entradas e saídas, saldo acumulado por categoria e por aí vai. E, então, basicamente, esse é um resuminho de tudo que a gente tem no nosso software. Eu acho que a gente consegue fazer um trabalho legal juntando tanto consultoria quanto a parte do software em si, né? E a gente consolida uma forma de acompanhamento de investidas, de patrimônio imobiliário. A gente entende, faz uma pesquisa de fato para ver se o que a gente tem hoje está em linha com o mercado, o que pode melhorar. A gente acha fraquezas, a gente acha pontos positivos e consolida tudo isso numa plataforma fácil de mexer. Tá? Valeu, abraço.